Deu, né? Então, quem fez aí, né, encontrou uma dízima, 16,6666 milissegundos. Esse aí seria arredondando 17 milissegundos, Serginho, tá? Então, mas dá uma dízima aí, 16,6666. Normalmente a gente costuma arredondar aqui, ó, 16,67. Bom, legal. Então, ó, se você pensar nessa frequência aqui de 50 Hz, ó, eu vou fazer esse cenário com 50 Hz. Isso quer dizer que o período é 20, então aqui eu teria 20 milissegundos, tá? Então eu vou pegar esse tempo aqui e trabalhar com ele em milissegundos, tá bom? Então que seria 20, metade aqui seria 10 milissegundos, t sobre 4 seria 5 milissegundos e 3t sobre 4 seria justamente 15 milissegundos. Bom, então, ó, tem um cara aqui que ele gera um gráfico. Cadê o gerador de gráfico? Esse cara aqui, ó. Então, qual que é a cara aqui, né, da minha equação? Ó, faz tempo que eu não vejo isso aqui. Vamos supor que eu quero que o pico seja 3. Então, eu vou colocar 3 vezes o seno. Aí, o que eu tenho ali? 2π f, né? Então, 2πf, eu tenho duas vezes π, eu vou colocar 3,1415 aqui, vezes a frequência, né? Então, esse seria o nosso... Então, a frequência, eu vou colocar os mesmos 50 Hz aí, tá? 50 Hz. E aí, vezes o tempo, que no caso aqui é meu eixo x, né? Vezes meu eixo x. Qual que é a ideia? Se tudo der certo aqui, eu vou ter uma senoide que tem um pico superior. Eu cheguei em 3, né? Porque o valor 3 aqui, né, o valor 3 aqui é justamente o valor de pico. Eu cheguei em 3. Vai ir até menos 3, né? Porque a senoide varia do positivo até o negativo. Ele deve completar um ciclo, né? Um ciclo aqui, em 20 unidades aqui. Né? Então, beleza, vamos colocar esse cara aqui. Erro na equação, o que faltou aqui? Igual. Erro na equação, ele quer dizer que o y é igual a isso aqui. Faz tempo que eu não uso esse cara aqui, por isso que eu não vejo, tá? Olha lá, ixi, meu Deus do céu. Vou dar um zoom aqui para ele ver se ele... Ó. É 20 milissegundos, tá? E... que mais? Onde que... Não. Deixa eu ver se... Opa. Tá. Saiu do zero, né? Completou aqui em 0,02. Agora, como é que eu abro esse eixo X aqui? Peraí, que eu não lembro mais. Parará. Eu abro esse eixo X. O negócio aqui, a gente colocar um valor aqui menor. Tá? Tem a página, desenho tudo, limpa. Era fazer isso. Ó, grid range, vai lá. Então, meu grid range. Do lado esquerdo aqui, vou colocar
menos 0,02. Do lado direito, eu vou colocar 0,2. A parte de baixo, eu vou colocar menos 3, para mim ver o pico. Né? E a parte de cima, eu vou colocar 3. Ok. Aí, ó. Então, vocês conseguem ver? Tá roxinho a tela. Não sei como é que tá para vocês para ver a tela. Consegue ver a informação? Deixa eu ver se está. Dá para ver, sim. Tá, a linha tá fininha, mas dá para ver. Tá. Ó, eu coloco em cima dele, ele faz o, né, ele dá uma, fica mais grosso, tal. Então, eu queria ver se, peraí, que eu acho que dá para trocar aqui. Ó, amarelo. Acho que amarelo dá para, ficou melhor? Ficou, né? O estilo, o estilo aqui ele é pequenininho, mas é assim mesmo. Bom, então o que acontece? Então você vê que ela sai do zero, chega no pico ali, lembra que o nosso pico máximo chegou em 3? Então ele está em 3. Você vê que aí 2 riscos dá 1, mais 2 riscos dá 2, mais 2 riscos dá 3. Então ele chega em 3 lá, exatamente aqui, ó, ele chegou em 3. Aí ele cruza o zero exatamente em 10 milissegundos, que é 0,01, né? E aqui, ó, ele vai chegar no zero de novo, agora subindo exatamente em 0,02. Tá bom? Ó, exatamente aquilo que nós desenhamos é o que a gente tem aqui. Tá bom? Só para você comparar, né? A gente pode colocar, por exemplo, aqui é de 60. Né? Então vamos colocar aqui a de 60. Olha só. Então o que aconteceu com a de 60? Ó? Você viu que ela deu uma comprimida, né? Deu uma comprimida, ó. Ele fecha o ciclo completo aqui, ó, um pouco acima de 16 milissegundos, que é aquele cálculo que nós fizemos, 16,66 milissegundos. Ok? Ó, as duas estão começando bonitinhas, zeradinhas, tal, no mesmo instante, né? E aí em branco, que seria o nosso 60 Hz, ó, ela vai mais rápida, ou seja, ele completa o ciclo antes da de 50 Hz. Beleza? Dúvidas? Querem que faça alguma coisa? Professor, só uma pergunta só. Esse gráfico você fez em cima daquele programa que você passou na aula passada? Não, não. Esse gráfico É que aqui, para mim eu tô vendo, esse é que para mim eu gráfico tô aqui. vendo, para mim a primeira aula que eu tô vendo sua é hoje, entendeu? Tá bom. Tá. Não, eu estou usando aqui. É um programa para fazer gráficos mesmo aqui no Windows, né? Ele chama gráfica, ó. Grafimática, perdão. E- Deixa eu ver se eu tenho. Ah, tá, então é diferente do programa que você passou, né? Ele é diferente daquele lá, tá? Grafimática. Ele é de graça também, você pode procurar na web aí, tá bom? Ó, Grafimática. Deixa eu até dar um. Vou marcar aqui. Ó, Graph, né? G-R-A-P-H, Mática. Você pode pôr no Google aí que você acha ele facinho. Pelo menos foi o que eu consegui na época. Bem tranquilinho. Ele, facinho de usar. Você viu ali só, né? Y igual, tal, ele já te manda, faz né, as coisas aí. Eu entendi que eu vi que teve a sua atividade, eu pastei um pouco para poder fazer, não consegui fazer É, o. nós A vamos trabalhar. parte Nós vamos trabalhar com ele, você vai ver que daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele e eu vou mostrar esses gráficos lá. Mas aqui não, é um site específico, né, um site específico da gente trabalhar com gráfico mesmo matemático, tá? Bom, ok, beleza. uma outra coisa aqui, por exemplo, que nós falamos é do valor de pico, né? Que é 3, né? Então vamos colocar aqui um 2. Ó, vamos colocar um 2 aqui, só para você ver. Ele vai ficar igualzinho o gráfico branco aqui, né? Só que ele vai ficar menorzinho, mais baixinho. Ele ficou em vermelho aqui, ó.
Tá, ó, vermelho aqui, ó. Então, qual a diferença do vermelho para o branco? A diferença do vermelho para o branco, ambos têm a mesma frequência, só que eles têm valores de pico diferentes. É alguma coisa do tipo, olha, um é 110 e outro é 220. Semelhante, tá? Não é porque os valores não são esses, mas se eu colocar um osciloscópio na rede, for medir, 110 vai ser esse vermelhinho, 220 vai ser aquele cara mais alto lá. Ok? Dúvidas? Só uma dúvida, professor. Esse pico, ele é determinado? Ele faz parte da tensão? Da onde saiu esse pico que eu não consegui visualizar? Tá. Então, o pico, tá? Ele é gerado, no caso da rede elétrica, tá? Vamos supor, na rede elétrica. Então, quando a gente fala que a rede elétrica é 110 ou 220, eu estou definindo picos diferentes. Aonde que eu defino ele? No meu transformador lá na concessionária, quando ele manda para a gente, ele tem um transformador para 110, um transformador para 220, né? Ele tem transformadores, vocês que vão para a indústria, é muito comum máquinas em 380 e 440 volts. Então, máquinas mais parrudas, que demandam de uma energia maior, né? Então, normalmente elas trabalham em 380 volts, ou seja, com tensão maior, ou até 440 volts. Bom, então... Em outro estado, né, professor? Oi? Em outro estado, lá na Bahia, é diferente, né, a tensão, né? Oscila, né? Assim, o que acontece? A tensão não é um negócio muito, vamos dizer, muito estável. Não é um negócio muito estável. A frequência é. A frequência ela tem que ser muito estável, tá? Mas a tensão não é. Então ela tem uma condição de variação que ela é aceitável. Em alguns locais, por exemplo, a gente nós tínhamos na época, mais antigamente, né? A gente, em São Paulo, a gente trabalhava com 110 volts, então tinha muitos aparelhos com 110. E quando a gente ia para o interior, para o litoral principalmente, lá eles usavam 220. Meu, que tinha de coisa que queimava. Ah, levei o secador aqui da minha esposa daqui e tal. Eu fui ligar na praia, pifou. Por quê? Na praia era 220 volts a tensão, né? Hoje, né, o pessoal tem instalado aí, tem mais ou menos padronizado e tal, né? Mas não é necessário isso não, tá bom? Isso vai muito da necessidade do cliente, né? Normalmente a residência e tal, é o padrão que a concessionária mais ou menos estabelece e tal, né? Na realidade a gente pede, então vamos supor, hoje eu vou fazer um pedido para a concessionária. Então, meu, se eu colocar ali que tudo que eu tenho ali é 380 volts, eles acabam colocando um transformador para mim de 380. Aí eu vou ter dificuldade de ligar minhas coisas aqui a 110 e 220, né? Vou ligar todas as máquinas 380, mas, né, não consigo ligar as máquinas em 110 e 220. É um caso mais ou menos raro, né? Normalmente, quando está nessa fase, você já está numa fase tão elevada de consumo, você tem que pagar você mesmo por esse transformador, né? Professor, Oi. eu fazia cálculo de medição de amperagem nas empresas, né, e precisava se instalar algum transformador, se eu fazia esses cálculos ou não? Eu faço. Faz, né? Faço. E às vezes a quantidade de máquina e a quantidade de cavalo que tem lá no poste, lá na entrada, não dá certo, né? Exatamente. Então, eu tenho um cliente mesmo, fui nele essa semana, tá? Ele é uma... Ele faz peças plásticas, né? Peças plásticas. Não são peças pequenas, tal, mas ele tem lá que... Injetora, né? Injetoras, são as 12 injetoras. 12 injetoras. E ele está no pico, ele não consegue colocar mais. Ele queria colocar mais uma máquina lá, mas ele não consegue, né? Ele consegue trocar as máquinas, porque as máquinas mais novas, por incrível que pareça, consomem menos, né? Então, ele consegue trocar as máquinas. Então, até máquina um pouco mais potente, né? Que trabalha mais rápido, que faz as coisas mais rápido, porém, ele não consegue
adicionar mais nenhuma máquina lá no campo dele, que tá no talo, sabe? Então, Tá limitado já. ele tem uma entrada que a gente chama de baixa tensão, né? Assim, 220. E aí o próximo passo seria, não, eu tenho que colocar uma máquina, e obrigatoriamente ele vai ter que instalar uma cabine primária lá. Aí o bicho pega, né? Exatamente. Aí você vai ter que fazer todos esses cálculos, ir junto na concessionária para pedir para fazer essa transformação. Ele lá tem muito problema bom, enfim, né? Vai dar bastante problema para ele se ele quiser colocar mais uma máquina lá. Bom, daqui então a gente já viu esse cabra e tal, né? Vocês querem que eu faça outro desenho, alguma coisa assim? Não tá visto, né? Tranquilo. Outro desenho não, o desenho até ficou claro. Eu só não consegui visualizar ainda a questão do pico. Da onde sai esse pico? Assim, foi eu que defini, no caso. Ah, tá. Ele é Coloquei definido. 2, eu coloquei 3, entendeu? Então foi eu que defini. Na hora que você define, por exemplo, minha tensão elétrica é 110 volts. Pum, você tem um pico ali equivalente a 110. Tá? Minha tensão elétrica é 220. O valor daquele pico é um valor equivalente a 220, tá bom? Isso não tem nada a ver com aquela questão que vem na conta, por exemplo, a tensão aqui é 220, porém ela pode variar de 236 a 210. O pico seria 236? Seria isso ou não? Não. O que acontece? Como eu disse para você, esse valor de tensão é um cara que varia bastante, tá? Então, o que acontece? Conforme você vai aumentando a sua linha de transmissão, então, por exemplo, eu tenho um transformador que está aqui no meu poste, está aqui do lado, tá? Então, a concessionária vai lá e ajusta ele para esse maior valor de tensão possível, sei lá. Se for 220, ele vai ajustar para 237, né? Que é a faixa dele. Por quê? Conforme você vai ficando longe do transformador, eu tenho perdas de tensão na linha. Então a tensão vai caindo. E essa tensão ela cai bastante em função do consumo de energia. Quanto maior o consumo, quanto maior a corrente que está passando na rede, maior é a queda de tensão. Maior é a queda de tensão, tá? Isso, por exemplo, vamos supor, eu tive um problema na casa da minha namorada, quer dizer, minha esposa, né? Hoje ela é minha esposa, na época era minha namorada. Ela foi lá e comprou uma máquina de lavar roupa nova, né? E beleza, colocou lá a máquina e quando eu chegava na casa dele, ela colocava a máquina para lavar e acontece o seguinte, na hora que ele está batendo, o que faz a máquina, né? Ela vum para um lado, vum para outro, vum para um lado, vum para outro, então ela vai mudando a rotação dela, né? O que acontece? Cada vez que a rotação inverte, o motor consome um pico de corrente grande. Então, essa rotação exige do motor um consumo de corrente maior. O que acontecia na casa dela? Cada vez que dava essa inversão, a lâmpadazinha dava uma piscadinha, sabe? Dava uma piscadinha. Então, eu invertia lá, então eu ficava num pisca-pisca dentro da casa dela. Aí, por quê? A entrada da casa dela ficava, sei lá, né, na distância dela. Essa máquina estava mais ou menos a uns 30 metros de distância daquela entrada. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que trocar todo o cabeamento dela, né, da entrada até o quadro. Depois eu troquei também do quadro até a máquina. Coloquei uns fios de bitola maior para ter menos perda no fio. Aí regularizou, não ficou piscando mais. Entendeu? Então, o que é esse pisco? Justamente, na hora que puxava a corrente, eu tinha essa perda grande e a tensão caía. Por isso que a gente percebia a lâmpada piscar. Ok? Professor, de uma dúvida, você citou esse seu amigo aí que tem as injetoras lá, hoje ele tem um consumo enorme de energia, ele compra energia no Mercado Livre? Não, porque ele está em baixa tensão. Ele não
não é a caminho primário. Ah, entendi. Entendeu? E agora tem muito disso, né? Para baixar consumo, o cara reduzir a conta, né? Tem aquelas startups que o cara vende energia no Mercado Livre, né? Sim, é assim. Porque, teoricamente, né, ninguém seria o fornecimento, né, do Brasil, depois que a gente abriu aí o mercado, etc. Então, apesar da Enel levar o fio até você, ela não é detentora, né, do consumo, ela não é dona desse mercado. Né? Óbvio que para pequenos consumidores, né, não dá para fazer. Mas para grandes consumidores, a gente pode fechar um contrato com uma empresa fornecedora de energia, por exemplo, tem uma usina Piratininga. Né? Você fornece, aí quem que vai te fornecer energia? A usina Piratininga. Você vai pagar um pouco para ele, o que é o quê? É a distribuição dela. Você vai ter que, né, trazer a energia elétrica desde da Piratininga, que é de onde você está comprando, até a sua indústria. Isso só funciona, só pode ser feito acima de determinada consumo de energia, tá? E tem que ser em caminho primário. Ah, entendi. Bacana. Então, vocês que são da área de produção, é sempre uma. Opa, vamos diminuir isso aí. Primeira coisa, ó. Mercado livre de energia. Então, putz, olha, como é que está aqui o meu consumo de energia? O consumo de energia é X. Pô, tem caminho primário? Tem caminho primário. Então, em cima disso, você, né, chama essas empresas, né, de energia, né, e fala, vamos negociar aí. Quando você me vende essa energia e tal, o legal é que você tem esse pacote pago. Então, por exemplo, o governo inventa bandeira vermelha. Você já está fora da bandeira vermelha. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é interessante você observar. Mas, bom, aí você já economiza uma grana boa. No mercado livre de energia. Isso é legal, né? Vocês vão trabalhar em produção, numa empresa de grandes, né? Então é uma coisa que vocês têm que olhar e. Bom, Professor, só uma dúvida. Aí, no caso dessa energia, né, que ela, vamos pegar pelo nosso padrão hoje, nossos equipamentos, que até em torno de 60 Hz, com essa variação, a gente ganha ou perde com essa variação da energia da voltagem aí? então, É de 60 Hz, né? O equipamento funciona de 60 60 Hz Hz com não muda. energia X. O 70 Hz não muda. Tá? Esse é um item que tem que ser invariável aí no nosso projeto, aí no nosso processo. Tá? Então, Independente se é 110 ou 220 ou 380? nosso problema é a tensão que está chegando na gente, né? Então a gente tem o que a gente chama de tensão nominal. Hoje, tensão nominal para a gente é 127, 220 volts, né? Aqui para a cidade de São Paulo, para baixo consumo. Bom, quando que a gente ganha aí? Quando a gente, por exemplo, eu tenho muitas máquinas que trabalham em 380. Pô, compensa às vezes eu fazer uma entrada em 380 volts, economizar em cabo, economizar em queda de energia, em perda, né? Porque se você coloca em 380 volts, a corrente que está passando é menor e a perda se dá proporcional à corrente. Tá? Por que você tem linhas de transmissão trabalhando em alta tensão? Justamente porque quando você eleva a tensão, a sua corrente diminui e a sua perda diminui. Eu falei do linhão que sai de Itaipu e vem até São Roque. É linha de fio, é fio. Né? Se na casa da minha namorada, 30 metros, faziam as minhas lâmpadas piscarem, imagina aí 600 quilômetros aí de linha. Então, como é que você minimiza essa perda? Elevando a tensão. Você leva a tensão, a corrente praticamente fica muito baixinha, né? Fica muito baixinha,
E com ela baixinha, sua perda também é minimizada. Tudo bem?